Primeiro, o gorila ele é um primata muito forte, só que ele é herbívoro. Né? Então, o nosso intuito não é chegar aqui, né, e comer ninguém. Né? O que importa para você é o quanto você ganha no teu portfólio depois de imposto. Né? Não que você ganhe em um produto específico. Né? Então, esse conceito de portfólio é extremamente importante porque não adianta nada você ganhar num produto se você está perdendo em outro. Esse problema começa a virar um problema de engenharia, que é como você escala isso horizontalmente. E não é nem só isso. É a quantidade de casos de borda que existem no mundo de investimento. Ele não é brincadeira. Fala pessoal, bem-vindos novamente aqui ao episódio da Let's Open Podcast. Eu sou Gabriel Pereira, fundador da Let's Open, e você já me vem semanalmente trazendo pessoas incríveis do mercado para contar dos bastidores, o que a gente está construindo no ecossistema brasileiro, e eventualmente gente de fora também. Seguindo a nossa sequência aqui, a gente está aproveitando um momento aqui especial para a gente. Então, até antes de eu anunciar aqui com quem a gente vai conversar, oficialmente vou anunciar também o nosso parceiro, que é a AWS. Então, está entrando aqui para apoiar o ecossistema, apoiar a Let's Open. A gente já tem soltado no nosso canal uma cobertura que a gente fez super especial do evento deles, que foi o FSI Cloud Symposium. Então, foi um evento que estava toda a indústria financeira, tinha diversas lideranças lá contando dos desafios das organizações. Então, Nubank, Alelo, Stone, Neon, falei com essa galera toda, com diretores, diretoras de diversas instituições, e tá tudo no nosso YouTube, você pode conferir lá. E aí, casando data, e aí eu vou ser super transparente com vocês, que eu não combinei isso, não foi planejado, mas a gente tá casando, essa gravação está sendo feita no dia 29 de setembro, que é exatamente a data que o pessoal falou oficialmente 28, mas que está começando hoje, da fase 4B do Open Investments e tudo do Open Investments. Eu poderia estar aqui falando que não, a gente pegou e vamos trazer um mega especialista para a gente falar disso já na hora, mas não foi combinado assim, mas foi excelente. Então eu estou recebendo agora o Guilherme Assis, que é CEO e fundador da Gorila, e é uma baita pessoa para receber justamente nesse momento. Obrigado por topar participar aqui, cara. Obrigado pela oportunidade, Gabriel. A gente já abordou aqui vários temas e à medida que o escopo vai evoluindo, também é interessante a gente aprofundar. Acho que por quase 2 anos, né, de reorganização de escopo, né, a primeira versão, a fase 4, era para ter nascido ali no final daquele ano, que era totalmente... Eu lembro. A gente foi muito empolgado com isso, mas, enfim, são quase 2 anos. Mas antes de a gente entrar dentro desse assunto, eu queria ouvir um pouco de você, da sua carreira, de onde é que você vem, como é que você foi parar nesse mundo de, enfim, conectar pessoas, de ajudar a conectar, melhorar o controle financeiro dessas pessoas, enfim, de onde é que você... eu queria ouvir um pouquinho da sua trajetória. Legal. Eu comecei minha carreira no mercado ali em 2002, trabalhando num banco estrangeiro, um banco que chama Morgan Stanley. Eu trabalhei no Brasil, no Morgan Stanley, quase 7 anos, um pouco menos de 7 anos. E aí depois eu fui para outro banco, lá em Nova York, que chama Goldman, e trabalhei quase 2 anos na Goldman. E final de 2009, eu resolvi voltar para o Brasil e... Pô, então você pegou... Não, peguei 2008 ali. Eu tava revendo o Big Short esses dias, assim, é um filme que eu já assisti umas 6 vezes, assim. Não, Não, a gente viveu aquela época, assim. Eu trabalhava numa área que chama Equity Derivatives e ela ficava perto, né, a gente ficava perto da mesa ali, que fazia derivativo de coisas ali, de imóveis, né? E é onde estava pegando fogo, né? Então, foi um intervalo de 2, 3 meses bem intenso, né?
E você sentia o clima na cidade, né? Porque, pô, muito sistema financeiro global ali. Então, realmente foi muito aprendizado, foi uma época interessante de estar ali, de ver essas histórias ali, ver os atores ali, as pessoas, né, que participaram dela. E aí, mais para o fim de 2009, eu resolvi voltar para o Brasil e eu montei uma gestora com alguns sócios. Então, eu comecei como investidor, não como empreendedor, né? Isso é 2009, uma gestora que chama Iporanga, né? Que, enfim, até hoje está aí investindo, né, em empresas de tecnologia e venture capital. Sim. Na época, a gente não começou investindo em tecnologia, né? A gente montou um fundo quant ali, só que a gente começou a ter exposição à tecnologia, porque nesse processo de montar todos os sistemas de risco da gestora, né, a gente, enfim, começou a ter 15, 20, 25 desenvolvedores e a gente começou a ter muito contato com esse mundo, né, e entender também ali, ou pelo menos começar a achar que a gente entendia alguma coisa do que era desenvolver software, né, e desenvolver um produto. E aí a gente meio que começou a se interessar por tecnologia e ver o que estava acontecendo lá fora. Né? Acho que a indústria de pós-bolha ali de 2001, né? Do Nasdaq, a indústria de VC e as empresas estavam começando a se recuperar, né? Ali em 2009, 2010. E até o cloud, né? Que eu acho que a Amazon foi o grande vetor aí de aceleração disso, começou a trazer muitas possibilidades e acelerar muito as coisas que você poderia criar sem ter que investir milhões de dólares em hardware, né? Isso foi muito legal. E aí a gente resolveu, putz, cara, acho que tem um negócio aqui, vamos começar a investir, né, em empresas de tecnologia, porque isso vem para cá eventualmente. O Brasil, pô, é um país grande, é um país onde tem um sistema financeiro muito desenvolvido, né? Tem muita oportunidade aqui. E a gente começou ali em 2011 a investir em algumas empresas, né? E começamos a descobrir também, né, o que era venture capital. Ali a gente investiu em algumas empresas de educação. Ali em 2012, 2013, começamos a investir em e-commerce também. Não deu muito certo essa parte de e-commerce. Foi aí também que a gente começou a entender os desafios de fazer negócio no Brasil. Essa época aí acho que estava no comecinho ali, mas talvez no auge de... Cara, eu lembro... Eu não sei o que aconteceu depois, mas eu ouvia muito, quando eu estava na USP, das startups da Rocket. Toda Sim, hora vinha... Não, exatamente isso. E, pô, a gente viu isso, né? Tinha as máfias da Rocket ali, né? Os alemães, aí tinha um pessoal dos Estados Unidos vindo para cá. Sim. E né, Groupon. E até a gente trouxe, na época, um dos fundadores do Groupon, chegou a ser sócio nosso. Ele voltou para a Alemanha, o Félix, um cara 10, assim. E a gente viu todos esses modelos e aí a gente entendeu também que, pô, varejo é um negócio extremamente difícil e no Brasil ele é exponencialmente difícil. Né? E o que a Rocket tentava fazer naquela época era pegar esses modelos que funcionavam na Europa e nos Estados Unidos, trazer para cá, injetar dinheiro, né? Porque o digital ainda estava sendo descoberto, né? O custo de aquisição, os canais ainda eram relativamente baratos. Né? Só que a analogia que a gente fez na época até, pô, os caras trazem uma Ferrari para cá, mas a estrada é de terra, entendeu? Então, assim, o cara acelera, pega 3 buracos na curva, capota, e é muito difícil, porque a hora que você sai do digital e começa a entrar no mundo real, né, pelo menos quando você fala de e-commerce, começam a aparecer os gargalos, né? Gargalo logístico. Né? Isso até levou a gente a montar uma tese e ser um dos primeiros investidores ali, ou o primeiro investidor institucional da Log, Legal. Né, que vinha com essa proposta de realmente mudar essa parte da logística. Né? E, enfim, a gente se inseriu bastante nesse ecossistema, conhecemos muita gente, fundos locais, fundos lá de fora, empreendedores. Né? O ecossistema ainda era super pequeno, né? 2013, 2014 ainda era Conheci o pessoal do Guia Bolsa, o Thiago, que foi um dos grandes... fomentadores até aí do Open. E agora tá só botando foto de... Foi pro Havaí agora, tá lá, pô, no sabático dele. Agora ele tá só curtindo praia e reclamando dos bancos lá, que tá sofrendo lá. Toda hora eu vejo lá que ele... Agora bloquearam a transação dele, tá? Só que assim, a gente sempre
quis empreender, quis fazer alguma coisa. E a gente conhecia bastante o mercado de investimento por causa do background que a gente tinha, enfim, de banco. Tínhamos uma ideia do que era o business de corretora, né? E vimos, enfim, algumas corretoras B2C, que nem a Título, que virou Ex-Invest, depois, né, foi vendida para o Nu. A XP, o modelo da XP, realmente ganhando tração ali. E aí a gente começou a se perguntar muito, putz, legal, né? Quando tecnologia, né, com regulação, e a gente já estava vivendo ali, 2015, né? Acho que os efeitos ali, né, dessa agenda micro do Banco Central, né, que começou mudando muito a indústria de pagamento primeiro, né? E a gente já estava começando a enxergar as transformações que isso estavam trazendo e fez muito sentido essa agenda. E a gente falou, putz, a hora que você começar a combinar tecnologia, né, com regulação, o que isso vai fazer para a indústria de investimento, que era uma indústria que a gente conhecia. A gente começou a procurar gente que estava fazendo alguma coisa no espaço de investimento. Não achamos muita coisa. E aí a gente decidiu fundar o Gorilla em 2016, com um time relativamente pequeno dentro da Iporanga, né? E o time ficou pequeno, né, um tempo, e a gente já tinha, né, depois a gente pode falar um pouco aqui da nossa visão de mercado, tudo, nós já tínhamos uma visão relativamente forte do que ia acontecer. Isso também era muito baseado no que a gente enxergava em outras indústrias, né, quando a tecnologia chegava. Mas você tinha nascido com um olhar B2B, B2C, como é que era nesse... O problema que a gente se propôs a atacar e que a gente ataca desde então é um problema que chama cotização, né? Que basicamente é você conseguir juntar transações com modelagem de produto e transformar isso num portfólio, né? E esse problema ele atende tanto o B2C quanto o B2B. Aí depois eu posso entrar nos detalhes disso, mas o início mesmo, a gente construiu um consolidador B2C que rodava em cima, né, desse core que a gente chama, né, de cotização. E a ideia inicial era exatamente deixar as pessoas começarem a olhar o portfólio delas como um todo, né? E por que isso? Porque quando você fala de investimento, o que importa para você é o quanto você ganha no teu portfólio depois de imposto, né? Não que você ganha em um produto específico, né? Então, esse conceito de portfólio é extremamente importante porque não adianta nada você ganhar num produto se você está perdendo em outro. O que importa aqui é o conjunto da obra, né? E a gente, pela nossa experiência no mundo de investimento, a gente sabia que existia um desafio técnico e um desafio de engenharia para você poder fazer isso em escala. Então, a gente começou a atacar o problema pequeno, né? E fomos com um time pequeno fazendo isso devagar e fomos assim até 2019, né? Em 2019, a gente fez uma rodada com alguns fundos de venture capital, né? Então, o pessoal da Ribbit, que é um fundo americano, o pessoal da Monax, a própria Iporanga, o pessoal do Canary também. E aí eu fui full-time, né? como CEO ali do Gorilla. E aí a gente realmente começou a atacar, já olhando, né, o que estava acontecendo no mundo open, né? E sabendo o valor de você conseguir não só ter acesso a esses dados, mas também transformar esses dados em algo que seja utilizável, né? Em algo que você consiga criar experiências em cima, né? E aí foi 2019 e estamos, enfim, né? Estamos vendo, acho que a nossa visão se concretizar, né? Mas a gente teve alguns aprendizados investindo em tecnologia e empreendendo no Brasil, né? E um deles é que as coisas sempre demoram mais do que a gente gostaria. A gente, assim, em conversa de bastidores, assim, né? Em evento, a gente se fala assim, cara, é o mercado que a gente está agora, e aí brincando aqui com o modelo daquela época da Rocket lá, que não adianta, assim, se você botar dinheiro, muito, um caminhão de dinheiro, o negócio não vai sair porque você não está fazendo algo sozinho, né? Você está mudando toda uma infraestrutura, um ecossistema, etc. Então, assim, tem um timing próprio e talvez seja aquelas corridas de enduro lá que você não pode nem passar muito tempo e nem chegar muito antes, tem que chegar no tempo certo. Porque se sair correndo na frente também vai acabar o gás, né, cara? Também vai acabar o gás. E assim, isso que você bateu esse ponto é na mosca aí que acho que uma das
uma das experiências que a gente teve, né, como investidor até, eu acho, mas como empreendedor também a gente enxerga isso de maneira muito clara, time, obviamente, é fundamental. Né? Então, você tem o TTT, né? A tese, o time e o timing. Né? E mais importante de tudo, no final do dia, é o timing. Né? Porque você precisa pegar exatamente isso. Você precisa pegar a janela e você não pode chegar muito cedo, né? Senão você morre. E você não pode chegar muito tarde também. Então, você tem que estar sempre olhando para essa janela para ver a hora que essa oportunidade chega. Né? E você depende, quando a gente fala desse mundo open, de uma coisa que a gente chama que é a maturidade do mercado. Né? Então, você tem que ficar sentindo o pulso dessas coisas para saber, pô, e aí, né? Aonde que eu tô? Aonde é que está o mercado? Aonde que eu tô? Se você chegar muito cedo, você vai vender num deserto, ninguém vai comprar. E se você chegar muito tarde, eventualmente, alguém acertou essa janela aí, e aí fica muito mais difícil de você entrar no mercado. Né? Então, essa história do timing ela é fundamental. E aí você precisa conhecer o Brasil, você precisa conhecer, né, a regulação, precisa entender a dinâmica, até olhar o ciclo macroeconômico para ver, pô, a galera vai investir mais agora, não vai, né? Por exemplo, você olha ali, no caso de investimento 2020, né, quando o juro bateu 2% ali, cara, você teve uma migração para investimento gigantesco. Então, esses problemas de consolidação, de cálculo de imposto, né, todas essas coisas você teve uma atração gigantesca. Né? Agora, menos. Então, cara, um exercício, é quase que uma arte ali. Você tem que ficar sentindo o pulso para não errar a mão, entendeu? Eu conversei com um provedor, foi lá em Londres, assim, aí eles falando, olha, a gente, na nossa tese de Open Bank e tudo mais, a gente vai expandir na medida que dá para entrar com iniciação de pagamentos, por N motivos, e a gente gosta muito do mercado de aposta ou de jogos online, porque tem um volume alto, eles precisam disso, etc. E isso acaba financiando a operação e tal. E aí ele falou, tô sabendo que no Brasil tá saindo a legislação, né? Não sei o quê. Só que ele falou isso comigo ano passado. Eu falei, cara, eu não tô ouvindo nada, cara. Tipo assim, saindo, acho que é muito forte, assim. Você pode acompanhar. Então, agora que a conversa tá ficando mais quente, etc. Mas assim, eu falei, olha, eu não sei a sua fonte, mas procura entender mais no detalhe lá, que tá... Não é assim, né? E mesmo se tiver saindo, você toma cuidado, que tudo pode mudar do dia para noite. Antes de eu entrar no dia a dia aqui do Gorila, antes de entrar mais na empresa, falando do empreendedor, assim, como é que foi... Beleza, você já estava olhando isso part-time, né? Começou pequeno ali dentro, etc. Mas como é que foi para você essa mudança de um olhar de investidor para estar 100% no negócio? Foi algo que foi tranquilo? Foi dolorido. Eu acho que empreender é um grande desafio, né? E é muita informação, é muita coisa, e você acaba tendo muitos aprendizados, né? E eu acho que é um exercício, acho que diário de humildade e resiliência. Até pelo tempo que as coisas demoram para acontecer, né? E você estava falando aí no começo que eu achei que, de novo, esse negócio do timing, né? E o que a gente aprendeu também, principalmente quando você está falando de desenvolver software, né? As coisas demoram. E demoram muito mais do que a gente gostaria, né? O empreendedor, ele quer ir lá e quer fazer e quer, né? Mas se você está construindo um negócio, você precisa de escala, você realmente dá um passo para trás, né? E meio que se programar para tudo isso é extremamente importante, né? A gente errou, para você ter uma ideia, assim, acho que a arquitetura do sistema do Gorila a gente deve ter refeito umas 3 vezes, a gente acha que a gente só acertou na terceira. Né? E acho que é por isso que também no mundo de VC ali, o second time founder, né, tem tanto valor, né? Porque ele aprende com o dinheiro dos outros, né? E aí você vai lá e vai investir. Corta porque, assim, caminho, né? Corta um caminho, porque mesmo a forma como você monta o time. Então, até para dar um exemplo aqui que eu acho que foi meio que chocante para mim, né? Na época que eu trabalhei no mercado financeiro, né, quando o pessoal falava de cultura de empresa, eu falava, cara, isso aí é para inglês ver, né? Cultura é o que importa, cultura come estratégia no café da manhã e não sei o quê, aquela história toda. Cara, cultura de banco é isso, cara. Você ganha dinheiro, você vai receber, senão não. E assim que as pessoas funcionam.
E aí, a hora que você empreende, cara, que você tem um time pequeno, que você, tá construindo uma visão, né? E você precisa das pessoas do teu lado ali, você começa a entender e dando aquele extra, né? E às vezes sem dinheiro, né? Que você precisa você começa a entender realmente o valor que a cultura tem e especialmente na hora que você começa a escalar. E como que a cultura certa ajuda a atrair e reter as pessoas certas, né? Porque existe um desafio muito grande, acho que no Brasil isso é mais verdade, de você construir um time bom. E acho que assim, a gente tem... Os nossos bons desenvolvedores, eles são world class, né? São caras que são bons em qualquer lugar. Mas a média ainda é muito baixa aqui, né? Por N motivos, né? Eu acho que tem o ponto da educação e da formação, mas acho que também tem um ponto da experiência, né? Então, é um país que nem os Estados Unidos, que você tem... Acho que é uma indústria de tech já mais madura. Você tem muita gente que já passou por fases, né, e por experiências que trazem uma bagagem que é extremamente relevante e importante. Então, você tem gente que escalou a empresa de 10 funcionários para 5 mil funcionários, de 1.000 clientes para 2, 3 milhões de clientes, né? Então, se você consegue um profissional que já fez isso, ele traz uma bagagem que é que nem um second time founder lá. Ele corta, né? E não só isso, ele ajuda você a cometer muitos menos erros, né? Que são erros que podem ser muito caros, né? Eu acho que nesse processo todo a gente descobriu assim, cara, como é possível você enterrar dinheiro infinito em software e não ver nada, né? E eu acho que... E aí quando eu vejo, né, toda essa história de transformação digital dentro das grandes empresas, eu vejo muito isso, né? Dá para ver que, putz, cara, assim, você não resolve dinheiro você não resolve o problema só com dinheiro, né? E aí vem um outro ponto que eu acho que empreender ajudou a gente a enxergar, que é foco. Cara, foco é extremamente importante. Exatamente a hora que você entende, né, o quão difícil é fazer as coisas, né? Mesmo um app simples, com feature bobo ali, se você quer fazer esse negócio para 1 milhão de pessoas usarem, cara, tipo assim, o que tem que ter por trás ali de infraestrutura, DevOps, tudo assim, a hora que você entende isso, você fala, cara, eu preciso focar em um problema, né? E a hora que você vai, às vezes, em grandes instituições e mesmo empreendedores que estão começando, você vê e assim, e eu fico me policiando para não cometer esses erros também, tá? Mas aquele negócio, não, putz, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquele outro, eu quero super app, eu quero, sabe, eu quero fazer tudo isso, né? E aí você tem, de novo, você tem que dar um passo para trás, tem que olhar os casos de sucesso. Você pega um Nubank da vida, assim, ele focou muito tempo num problema, que era o cartão. Ele fez isso, construiu a base dele em cima disso, fez isso melhor do que todo mundo, né? E agora está posicionado para começar a ir construindo as outras coisas e pegando as adjacências ali, né? Então, Você vê o próprio no tamanho que ele já é. E mesmo assim, se comparar de questão de feature, tem coisa que ele não tem ainda versus um banco tradicional. Então, assim, até eles vão colocando, né, aos poucos ali, porque eu já ouvi recentemente, assim, uma pessoa falando que tinha uma ideia de, eu quero fazer eu quero fazer uma Binance, só que melhor, tipo, com uma UX melhor. Eu falei, cara, você tem noção que cada botão daquilo ali é uma vida, cara, é um produto, assim, cada negocinho que você olha num aplicativo desse, cara, é um produto. é um produto. O pessoal acho que não tem... Não tem, não. E não só é um produto, né? Assim, de novo, a gente aprendeu isso a duras penas. E a gente fala que lá um feature é um filho, né? Uma vez que ele sair, você vai ter que cuidar dele o resto da vida. Exato. Entendeu? E é um filho que acho que nunca vai amadurecer, vai ter que ter alguém cuidando dele. Então é muito importante você escolher muito bem o que você quer fazer e saber que você está preparado para isso. Então, acho que nessa transição, acho que teve muito aprendizado, né? E eu acho que, além desses, tem muitos outros, né? Enfim, mas é uma jornada legal, né? Assim, é um mundo interessante. Eu acho que uma das coisas que a gente fica feliz eu acho que de ver também um pouco da visão que a gente tinha, né, acontecendo e se concretizando, né? Mas no final do dia o grande desafio mesmo é a execução. E eu vou entrar agora assim, bom, para quem tem gente que já conhece, tem gente que não, mas a gente já falou que é de investimentos, a gente já falou, né, do desafio de cotização, mas queria entender assim, o que o Gorilla faz, qual que é
a principal dor que vocês estão atacando hoje e de onde vem o nome Gorila. Legal. Então, primeiro é legal a gente falar, né, da visão, um pouco da visão do mercado, para as pessoas entenderem, né, por que o problema que a gente resolve ele é relevante. Tá? A gente, no mundo de investimento, se você 10 anos atrás, a gente saiu de um mundo onde você tinha poucos produtos e pouca competição. A gente está num mundo hoje onde você tem, literalmente, centenas de milhares de produtos e tem muita competição. No final do dia, né, quando você olha qualquer vertical, né, começando lá atrás, que foi uma das primeiras a ser mudadas, né, mídia, a educação, varejo, né, chegando no mundo financeiro, a competição ela sempre evolui para acontecer na experiência. Né, acho que a Apple fez um serviço para o resto do mundo, que criou uma experiência super simples, né? Uhum. Então, está todo mundo acostumado, né? Em fazer um swipe, apertar um botão, esperam esse nível de todo mundo. Né? Então, assim, experiência... E aí, obviamente, entrando no mundo do varejo, você vê hoje, né? A experiência é tudo ali, né? Chegar a oferta certa na hora certa, uhum, né? Para a pessoa, enfim. Isso não é diferente do mundo, né, de investimento. E quando você entra no mundo de centenas de milhares de produtos, como é que você simplifica essa experiência? Né? E até uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso papo, só tem um jeito, é você transformando transação em portfólio. Né? Porque o que importa para o investidor no final do dia não é o quanto ele ganha ou perde em um produto só. Sim. É quanto ele ganha ou perde no portfólio inteiro dele de produtos. Inclusive, a diversificação passa a ser importante e até desejável que você ganhe e perca em um produto, né, se ele aumenta a sua diversificação e diminui os riscos da tua carteira como um todo. Né? Então, não tem jeito. Para você competir neste mundo, você precisa resolver este problema de portfólio. E é exatamente esse problema que a gente ataca, né, que a gente chama de cotização. Que é o quê? Que é a gente modelar todos os ativos, né, que existem no mundo de investimentos, a gente capturar de N fontes diferentes as transações, né, desse cliente, juntar os dois, transformar isso num portfólio e entregar o que a gente chama de KPIs de portfólio, né, que são as informações de todos esses produtos condensadas e na mesma base para poder ser comparável, né? Para poder entregar essas experiências. Né? E que são essas experiências? São para o cliente conseguir ver o quanto ele está ganhando, qual a rentabilidade, conseguir comparar essa rentabilidade com um benchmark, para saber se, né, o risco que ele está correndo vale a pena, ver o quanto que ele está ganhando por produto, né, ver a exposição dele por classe de ativo, né, entender os preços médios de entrada em cada um desses produtos, né, eventualmente usar isso para ajudar ele a fazer imposto. Então, assim, tem N coisas que podem ser criadas em cima disso. Tá? Este é um problema de engenharia. E é um problema de engenharia relativamente complexo. Né? E por que é complexo? Né? Quando a gente olha o problema da cotização, ele já foi resolvido lá atrás quando inventaram o Excel. Tá? Você consegue colocar tudo no Excel, você consegue modelar tudo no Excel, você consegue fazer tudo isso para uma carteira. Né? Agora, se você quer fazer isso para dezenas de milhões de carteiras e para centenas de milhares de produtos, esse problema começa a virar um problema de engenharia, uhum, que é como você escala isso horizontalmente. E não é nem só isso. É a quantidade de casos de borda que existem no mundo de investimento. Ele não é brincadeira. Isso aí são são as surpresas aí, são os casos que às vezes só mexendo para descobrir o que é. Que às vezes eles são quase que uma norma, né? E eu acho que isso também está no cerne até do Open Finance, né? Do tamanho do desafio. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, né? O sistema financeiro brasileiro é um sistema muito evoluído, né? E quando as pessoas montam produtos de investimento, né? O próprio Banco Central, quando lançou o Educa Mais, o Tesouro Mais, sei lá, enfim, ou CRI, CRA, debenture, LCs, né? O engenheiro financeiro ali que está fazendo aquilo, ele está pensando, né, em como que ele vai vender esse produto e como que ele pode, né, trazer um retorno interessante para o investidor
mas ele não está pensando em como o operacional desse produto vai funcionar dentro do sistema. Justo. Né? Então, casos simples, né? Quando você vai para ações, que são produtos relativamente simples de você controlar. Você tem split, implit, mudança de nome, você tem dividendo, juros sobre capital, você tem eventos corporativos no meio, cisão, né? Aí você entra em fundo, você tem fusão, Isso você tem... tudo assim, vai bagunçando. E aí você pega centenas de milhares de produtos, tá certo? Com milhões de transações, ou até bilhões de transações, porque você está falando de dezenas de milhares de carteiras. E cada produto desse tem particularidades, né? Você tem um CRA que tem uma mudança no contrato, entendeu? Assim, nesse nível. E aí você pega isso e traz para o mundo do portfólio, que aí que o negócio é... Qual que é o problema do portfólio? Todas essas operações elas têm que acontecer na ordem certa e levar em consideração todos esses eventos, né? Se um produto estiver errado, o portfólio inteiro está errado. Né? Então, assim, isso tudo tem que acontecer e não pode dar problema para a experiência final realmente ser... Então, assim, esse é o desafio, esse é o tamanho do problema. Né? E esse problema está totalmente ligado a você criar uma experiência e você simplificar a experiência, né, para o investidor. Então, no final do dia, acaba sendo tudo sobre a experiência. E, de novo, para você criar a experiência Apple ali, que você passa um dedo, entendeu? E as coisas acontecem, tudo isso por trás, né, tem que ser efetivamente resolvido. Então, esse que é o tamanho do desafio. E aí, eu vou tentar entender, assim, do lado do cliente. A gente está falando de uma pessoa que ela usa diferentes corretoras, eventualmente ela contratou um outro produto direto pelo banco. Essa pessoa, para ter essa visão consolidada também, ela precisa, de alguma maneira, ou ela fazia isso na mão, ou ela tem esse tipo de solução, certo? Exatamente. E assim, e aí tudo isso está combinado com a transação, né? Que é quando nós, por exemplo, dependemos do mercado, né? E aí o Open Finance, enfim, a 4B, ela é um processo, né? E ela começa a entrar para ajudar a resolver este problema de padronizar os dados. Mas ainda existe desafio de consistência de dados. Sim, Né? sim. Porque o nosso sistema ali da década de 80 para agora, ele evoluiu organicamente. Então, você tem instituições, muitos sistemas legados. Tem sistemas que cuidam dos produtos TVMs, tem sistemas que cuidam dos fundos. Você tem lá os bancários que, eventualmente, têm sistemas proprietários, tem sistemas de terceiros. Né? Então, assim, o desafio dentro das instituições, né, para poder... padronizar, ele existe, mas nem é tão grande, mas é como não só eu padronizo, mas eu consigo puxar esses dados e ter certeza que esses dados estão consistentes, né? Porque se eles não tiverem consistência, de novo, nesse mundo de operações aqui, eu vou ter problema, né? Eu não vou ter essa experiência. E até esses casos todos que você falou de border, até visualmente deve ser difícil para organizar isso para o cliente, sim, né? Sim. E no final do dia, a única forma de você testar consistência de investimento é você fazer esta conta de portfólio. Né? Porque aí você consegue ver se a carteira faz sentido. Né? E aí você consegue olhar para milhões de carteiras, né? E aí você consegue criar processos. Tem um outlier aqui, tem um ali. Não. Assim, na nossa cabeça, né? A gente foca muito neste problema e o que a gente enxerga é quanto mais carteira, né, a gente controla, melhor o nosso produto. Por quê? Porque se eu tenho um cliente, né, que está usando o nosso app ali, B2C, eu já vou entrar nisso, e ele acha um problema num CRA, e eu conserto isso para ele, porque teve um caso de borda ali, um aditamento, por exemplo, eu consertei para a corretora que está usando a nossa API, para o banco que está usando a nossa API, para o advisor que está usando o nosso produto também. Né? Então, hoje, com essa ferramenta, a gente pode dizer que pelo menos eu tenho o consumidor final que pode se beneficiar, a instituição e também o próprio agente, enfim, o assessor, que vai poder melhor orientar ali a sua carteira de clientes. Exatamente. Etc, né? Então, esse problema que eu te falei, né, é o que a gente chama do Gorilla Core, né, que é onde a gente faz, que é onde está a engenharia pesada do negócio. Né? Quando a gente começou o Gorilla que eu falei, a gente começou B2C ali, pequenininho e tal. Então, a gente tem um app que é construído em cima disso. Esse app é free.
E por que ele é free? Né? Porque o nosso intuito com esse app é realmente que as pessoas usem, resolvam os problemas delas, e ele ajuda muito a gente a entender, né, quais são as experiências que o investidor final espera de uma carteira. Tá certo? Então, isso ajuda muito a gente. E ajuda também, né, com aquele quest que eu te falei, que é a gente quer ter o maior número possível de carteiras para poder ter o melhor produto possível para o mercado. Então, isso é um. Além desse produto, a gente tem um outro produto construído em cima desse core, que é o Gorilla Pro. Né? E aí, esse produto já é mais voltado para o advisor. Né? Quando eu falo advisor aqui, eu estou falando tanto assessor de investimento, quanto consultor, quanto multifamily office. Então, ele é um front ali, né, onde ele consegue controlar a carteira de N clientes. E esse cara ele é extremamente importante, por quê? Porque ele tem uma barra muito mais alta do que o investidor final, porque essa é a ferramenta de trabalho dele. Aí, só para entender, quando você fala o controle é o acompanhamento de informação, certo? Ele não consegue movimentar... Só acompanhamento de informação. A gente não está no layer de execução. Então, a gente está no layer da experiência. Tá? Mas essa é uma ferramenta extremamente importante para o advisor. Né? E por quê? Porque para esse cara escalar, ele precisa de tecnologia, ele precisa de processo. Né? E ele precisa também... Então, tem duas coisas que a gente fala quando a gente fala de experiência. A gente tem o Investor Experience, que é a do investidor final, e tem uma coisa que a gente chama de Advisor Experience, Legal. que é a experiência que esse profissional tem, né, para ele poder escalar o negócio dele, para ele poder atender bem o cliente dele, né, porque o business de gestão de fortunas, né, de wealth, apesar de não ter estado muito na moda nos últimos anos, porque tinha uma corrida insana por crescimento, ele é um negócio de retenção. Né? Então, esse Mas negócio tava uma briga aí de escritório. Não, uma briga. Enfim, tiveram dinâmicas de mercado aqui, mas quando você olha para mercados mais desenvolvidos, no final do dia, assim, o mercado de advisor lá fora, o cara fica gerações com o mesmo cliente. Né? De 10, 15, 20, 30 anos. E é isso que faz sentido. E para isso você precisa tratar bem o cliente. Você precisa entregar para ele essa experiência. E tudo passa, de novo, por portfólio. Né? Porque naquela visão de mundo que eu te falei, a gente está saindo num mundo onde você vendia produtos de investimento e a gente está num mundo agora onde você tem que vender uma história para o cliente. E essa história ela gira em torno do portfólio do cliente e em torno do que está acontecendo no mundo. Então, esse assessor, esse advisor, ele precisa ter isso. Tá? E aí, a última coisa que eu acho que é o nosso produto mais... que eu acho que tem mais tração agora a gente batendo no mercado para lá e para cá, a gente tinha muita demanda de customização. Né? Não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E na nossa perseguição também, né, por antecipar o Open Finance, né, integrar com instituições, a gente acabou disponibilizando para algumas instituições esse nosso core, né, para elas usarem, para elas criarem a experiência em cima disso. Só que a gente tinha feito isso muito... Né, para querer entrar nesse mundo de integrações. Né? Mas o que a gente viu depois é que, e o que faz sentido, né, realmente a demanda do mercado de todos esses players, o B2C, né, o advisor, e o B2B, a instituição financeira, é por melhorar a experiência. E este problema de engenharia, cara, é um problema que acho que pouca gente vai resolver, ou pouca gente se coloca para botar a mão nisso à disposição. Aí. Exatamente. Assim, se eu voltasse em 2016 hoje, eu ia falar, putz, cara, acho que eu não vou fazer isso, porque essa montanha é muito maior do que eu imaginava. Eu ia falar exatamente isso, cara. Você entra sem saber o que tá fazendo, e quando vê, cara, eu fui muito para voltar atrás. Acho que a vida é um pouco assim, né? Mas é interessante porque... Fazendo um paralelo com... Quando a gente fala de fase 2, por exemplo, né? Existem empresas também com a lógica parecida de, olha, eu aprendi no B2C e aí eu tenho essa... E aí não só aqui no Brasil, mas fora também. Eu tenho esse input do mercado, com isso eu consigo organizar isso e atender bem no B2B também. Sim. E esse aprendizado coletivo, né, essa inovação aberta, ou o que quiser, que nome que queira usar, que, aliás, se quiser deixar bonito, vai virar um case para estudar em Harvard, isso é dois palitos, assim. Mas esse modelo, para ser feito, é muito difícil de você... A barreira de entrada é muito alta, assim, cara. Sim.
Porque pro cara se organizar dessa forma, para botar a mão ali, para fazer... E aí volta a história, não é só dinheiro, assim. É tempo... É tempo e é foco. As 3 mudanças que tiveram que fazer na arquitetura... É exatamente isso. E assim, se você sabe antes, você nem faz, né? Então, eu acho que... E aí, assim, aí começou a ter muita demanda de instituição financeira, né? E aí é legal, porque ali em 2020, né, a gente passou, logo depois da gente fazer nosso Series A, a gente passou ali por um deserto ali que, cara, a adoção do produto, do B2B, assim, tava horrível. A gente falou assim, cara, ferrou. Né? Ferrou. Tipo assim, a galera não tá adotando, né? E aí tem a ver com o negócio da janela lá que você falou. Do timing. Né? Do timing. Porque agora a gente está vendo o contrário, né? E por quê? Exatamente porque as instituições agora não só estão olhando mais para investimento, né? Então, até olhando um pouco das fases do Open Finance, né? Eu acho que tem um paralelo aí que primeiro, pagamentos. Pagamentos. Né? Aí depois, né, a galera começou a entrar em crédito. Né? Crédito. Agora a gente está vendo as instituições, mesmo instituições que eram de pagamentos, que têm a base de cliente, começando a querer entrar em investimento. E assim, não adianta. Entrou em investimento, você bate nesse problema. E aí, um desafio que a gente tinha, que acho que a gente está começando a quebrar também agora, cara, instituição grande, né? Sempre, isso eu resolvo em casa. É só dar tempo e esperar que... Mas é que assim, o tempo custa caro para uma startup, entendeu? Sim, então, sim, assim, sim. eu acho que a gente está chegando naquele mundo onde tem, né, onde assim, as pessoas estão entendendo que realmente, assim, eu vou focar no meu negócio, né? Eu não preciso fazer tudo. E isso é extremamente importante, e acho que isso até para essa economia do Open Finance, das startups e das APIs, é extremamente importante, porque aí quando tem coisa de qualidade, né, instituições que realmente têm tecnologia ali, entendem isso, elas sabem discernir e começam a adotar, cara. Então, assim, esse movimento que a gente está começando a ver agora. Eu sempre, nas newsletters, eu comentava, olha, o Open Investment ele já existe, cara. Tipo, e meio que quando começou a anunciar ali fase 1, fase 2, o pessoal começou a acelerar investimentos independente. E aí saíram até algumas notícias, estão antecipando a fase 4. Não está antecipando. Tipo, sei lá, na prática, não sei se esse é o melhor termo, mas beleza, são os benefícios para o cliente. Mas ali, sei lá, se pensar em 2021, eu já comecei a ver todo mundo anunciando. Porque, assim, qual que era a minha sensação? Essa conexão direta, enfim, tem as formas de conseguir esses dados e tudo mais. Algumas instituições grandes não usavam, ou tinha restrições, tinha... Quando apareciam essas sugestões, assim, acho que eram rapidamente até evitadas, assim. Só que algumas usavam para PJ, isso era mais comum, isso era algo que eu via bastante. Mas, assim, na hora que virou a chavinha do... Não, vamos fazer Open Finance, parece que, cara, todo mundo ligou. Então, as grandes começaram a agregar investimento, assim, quase que na sequência, assim. Foi uma... deu um boom, assim, nesse período que... Sim, teve uma corrida ali, E aí agora, falou assim, começou a fase 4B. Na prática, eu acho que o pessoal vai consumir dados para ver o que vai acontecer e tal, mas vai continuar seguindo no modelo que já estão atuando. Então, assim, não sei. Eu vou dar um pouco a nossa visão desse negócio aí, porque a gente está vendo algumas coisas ali. Eu acho que, assim, primeiro a gente, nessa vontade de antecipar o Open Finance, a gente integrou com algumas instituições, né? Só que a gente viu algumas coisas que a gente aprendeu nessas integrações, tá? Primeiro, cara, integrar é super difícil. Tá? Super difícil. Mesmo quando você tem vontade de todos os lados. E eu estou falando de uma integração direta, um com um. Tá? Segundo, ainda existia uma resistência, e acho que isso está começando a mudar agora, mas ainda existe um pouco, né, das instituições de abrir os dados. Tá? E muito naquele conceito, eu vou abrir o dado, eu vou perder o cliente. E eu acho que tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, né, é importante, acho que as instituições entenderem que o jogo mudou e não vai voltar. Tá? E o jogo antes era, a instituição é dona do cliente.
o jogo hoje o cliente ele é do mercado. A instituição ela vai brigar pelo share of wallet. E o share of wallet vai ser proporcional à experiência que você dá para o cliente. Tá? E aí tem alguns números, algumas coisas interessantes que a gente começou a ver, né? Principalmente no mundo de advisor, né? E dos advisors mais independentes. Que é a instituição que tem uma integração que funciona bem, ela não perde cliente, ela ganha cliente. Sabe por quê? Porque o advisor, para ele poder escalar o negócio dele, ele precisa que as carteiras de investimento subam, que funcionem, que se ele fez alguma coisa para o cliente, isso se reflita logo. Então, ele já vai indicar determinados lugares. Então, o que acontece é o seguinte, estou na instituição A, cara, a instituição B não entrega uma integração, não entrega um negócio funcionando, ele vai falar assim, cara, eu vou mandar meus clientes para a instituição A porque eu não tenho como ficar pegando PDF, nota de corretagem, blá, 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 desse cara. Então, assim, é até o oposto do que a gente está vendo. Né? Eu fiz isso, vou avisar de novo. Já todo episódio eu falo isso. C6, entra no Open Finance. Já cancelei meu cartão de crédito lá por causa disso. E era o meu principal, cara. Eu usava tudo, botava tudo. A família toda era lá. E aí o problema era esse, cara. Não conectava em lugar nenhum, nenhuma solução direta, Open Finance, nada. Eu falei, valeu, galera. Então, mas aí é indo para o ponto que você falou, né? E aconteceu isso mesmo, né? Instituições foram lançando aplicativo, aí teve o boom de consolidador. Tanto que as pessoas iam falar com a gente, pô, vocês são consolidador, tal. Eu falei assim, cara, a gente não é consolidador, a gente resolve o problema de cotização. Consolidar é um resultado disso, né? Mas a gente está investindo mesmo na experiência final. Né? E a gente passou por isso. Pô, teve essa corrida, a gente falou, cara, a gente precisa também começar a colocar a instituição aqui, porque quem tem mais dado, blá, 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 blá. Bom, fomos lá. Cara, e a única forma de fazer ainda é, né, crawler. Então, mas aí, só para não deixar escapar esse ponto, você faz, vamos dizer assim, com os dados em mãos, você faz a sua engenharia e fala assim, agora o negócio está organizado, está aqui, agora sim está a visão do portfólio. Mas trazer essa informação não é algo que, pelo menos que eu entendi, agora está dentro do... Vocês colocam junto da solução? Então, aí depende das fontes. Tá? Então, isso é super importante e vai até nesse ponto. Porque quando você olha o mercado de investimentos, você tem dois tipos de dado. Você tem o dado de custódia, que é a tua posição ali que você olha, que é o saldo, e você tem o dado de movimentação, que é o filme. Para você poder entregar uma experiência boa, você precisa do dado de movimentação. E com a movimentação, você controla e você consegue criar a custódia. Mas são dados históricos transacionais. Né? E aí você começa a entrar nos problemas de qualidade. Cara, a primeira integração que a gente fez, a gente demorou 2 anos. Com os dois lados querendo fazer. Caraca. Isso. Tudo bem, a gente queria fazer muito mais, mas enfim, cara, a instituição que a gente fez, os caras muito bons, estavam afim. Só que o problema das instituições Tu vai bater no legado dos caras? Não, nem só no legado. Eu acho que existe uma demanda muito grande da área de tecnologia. Né? Porque, eu estou pensando em investimento. Cara. A instituição tem crédito, pagamento, investimento. Não, o Banco Central está falando, irmão, tem que entregar. É isso. Então, assim, a demanda ali em tecnologia, então você conseguir, né, o tempo, né, o orçamento, o tempo, o time, o foco, fora todos os sistemas. Então, assim, mas por que eu quis dizer com isso? Cara, é difícil. E mesmo você querendo ter essa consistência de dado, ela demorou. A gente conseguiu, mas demorou. Tá? O que diz uma coisa para mim, se você acha que com o crawler você vai conseguir puxar dados consistentes, esquece. Então, assim, a gente fez isso. A gente pegou crawlers de terceiros, porque business de crawler é uma outra guerra, né? Assim, literalmente é uma guerra. A gente não queria entrar nessa guerra. Né? Então, a gente pegou soldados que estavam e falou assim, mercenário, vai lá, né? Vai lá você brigar. Cara, essa é uma guerra inglória. Foi outro que entrou sem saber. Eu já tenho a minha guerra aqui, não dá para lutar duas. Cara, esse é teu foco, vai lá, faz, né? E no começo a gente tinha um monte de integração e conexão. A gente foi tirando uma a uma. A gente tem uma hoje, que é a da B3, da API da B3. E a B3 é um repositório bom de informação. Ela tem ali 60%, 70% do mercado. Então, ela é um hub, de certa forma, né, do Open Investment. E ela tem muito mais qualidade de dados do que um crawler consegue te entregar. Eles trabalharam numa API, né, que era o SEI antigamente, e aí virou a API do SEI.
né? Então, é um lugar legal para pegar dado, mas assim... Aí vocês estão conectados hoje com os parceiros direto e recebendo informação deles para poder fazer Sim, sim. Então, assim... o tratamento, vamos dizer assim. A consolidação ideal que a gente quer chegar no mundo do Open Finance, que o Banco Central quer chegar, ela ainda não existe no mercado. Né? O que a gente consegue fazer é ir resolvendo esse problema em partes. Né? Uma parte com dados da B3, uma parte das instituições que querem consumir nossas APIs para dar a experiência dela, nem a experiência consolidada, mas ao fazer isso ela já começa a se preparar para este mundo. Né? E aí, de novo, né? É o negócio da experiência. Então, a gente foi tirando, e aí, nesse caso, menos é mais, porque você vê que, pô, a hora que você tira, cara, o cliente fica muito mais feliz. Porque a hora que ele tenta fazer uma integração ali, começa a vir coisa ruim, cara, de novo, o portfólio do cara... E aí, o que ele tinha de bom fica ruim, e aí ele quer te matar. E uma coisa que a gente percebeu nas instituições, né? E a gente está até fazendo um processo de conversar com muita gente, é que, assim... depois que a gente fez o Gorilla Core e começou a disponibilizar essas APIs em escala, né, para conseguir fazer dezenas de milhões de carteiras, a gente bateu em muita instituição de falar assim, não, mas eu já tenho meu consolidador. Aí eu falei assim, cara, você já usou o teu consolidador? Uhum. Tipo assim, cara, assim, olha... Porque esse negócio vira um problema para o teu produto. E ali, isso é outra coisa que a gente aprendeu, né, nessa árdua. É assim, você coloca um feature que não funciona, o cara vira um detrator. Isso é ruim, é melhor você não colocar esse negócio. Né? Então, existe... só que, de novo, né? Dentro de uma instituição onde você tem 1 milhão de coisas acontecendo, isso não necessariamente acaba sendo o foco, né? Até a hora que o mercado começa a se preparar para isso, que é o que a gente está começando efetivamente ver agora. Então, e até uma analogia que o Thiago fez lá atrás no Guia Bolsa, que era muito boa, eu roubei, já falei para ele que eu roubei, que era o Open Finance, né? E esses dados. No final do dia, cara, esse dado cru ele é o petróleo. Né? O que a gente faz é pegar esse dado cru e refinar ele, transformar em gasolina, gás de cozinha, né? Que é o que o cara consegue usar no produto. Sim. Né? Se você só recebe esses dados, por mais que tenha qualidade, tá? Vamos assumir que você tem esse dado, e você não faz todo esse processo de transformar isso num portfólio, considerando todos esses casos de borda, cara, você não faz nada. Você até faz algumas coisas com esse dado. Você consegue consolidar ali posição e mostrar para o cara, você tem essa posição nas suas instituições. Mas quando você está falando de investimento, isso é muito raso perto da experiência que você consegue criar depois que você refina esses dados. Hoje, então, como é que vocês fazem, por exemplo, por mais que seja uma batalha de uma pessoa que tá, de um player que está junto com vocês ali na parceria, de alguma forma, mas uma parte importante do processo que é essa coleta de dados para você ter o que refinar, né? Vamos dizer assim. Hoje, como é que essas instituições estão trabalhando? Acho que está todo mundo indo pro crawler, que é a opção que existe até o momento da 4B, ou também tem as APIs, tem conexões diretas. Porque, por exemplo, agora lá a Plaid nos Estados Unidos anunciou alguns meses atrás que, cara, os principais bancos criaram APIs para Plaid. Assim, um negócio que eu falei, cara, que bizarro isso. Que eu fiquei pensando no caso do Brasil, né? A gente foi para um outro caminho, mas lá meio que é um player só, enfim, eles estão para regular, tem discussões. Sim. Mas como é que tá essa parte de captura hoje, olhando para investimento? Tá, então, como eu falei, a B3 é um repositório importante de dados, então tem a B3. Tá bom. Tá, para TVM e alguns produtos de renda fixa. TVM é título imobiliário, então, enfim, ações, fundos listados, né, tudo isso. Isso aí já é o Pareto, isso aí já vai dar... É o Pareto mais ou menos, porque depende do perfil do cliente, depende do ticket médio do cliente, porque no final do dia, dependendo do ticket médio, os produtos vão mudando, tá? Tem, indo até mais para o B2C, a parte de cripto, que já nasce com APIs eventualmente abertas para você puxar esse tipo de coisa. Legal. Né? E aí tem as instituições que fizeram essas integrações com a gente, né? E algumas que topam, né, dividir informação e algumas que estão usando só para eles. Tá? E aí, de novo, né, voltando no caso do Advisor ali, alguns já têm acesso a essas APIs, que a gente chama API B2B, né? E aí tem dados de qualidade. Então, de novo, é meio que você vai, dependendo do cliente, você vai pegando as diferentes fontes, né, para aquele caso de uso. E ainda, quando você começa ainda a entrar no mundo do Advisor, ainda a gente tem
ferramentas infinitas para o cara subir manualmente, né? Ou boletando na mão, ou com Excel, ou com nota de corretagem. Sim. Enfim, então é um apanhado de coisas que a gente espera, né? Que no Open Finance convirja para transação de qualidade, e aí ser realmente só um toque de um botão. Mas a gente não acha que o crawler é um caminho saudável, Sim. porque a qualidade do dado, cara, é muito ruim, entendeu? E aí é aquele negócio, cara. Você vai entregar uma experiência ruim e a sensação que a gente tem, às vezes, é que rola, principalmente se isso é muito grande, o check the boxes, né? O cara lá em cima fala, não, eu tenho isso, então tá bom. Sim. E não necessariamente está preocupado com a qualidade, né? E isso é ruim para o produto final. Né? Então, eu acho que, eventualmente, você não ter e esperar para ter é melhor do que você ter. O setup dessas ferramentas, vamos ser transparentes aqui, cara. O setup é a parte chata, porque você tem que conectar um monte de conta. Quando eu penso no PFM, tem uma questão de ajustar algumas coisas, de classificar, não sei o quê. Beleza, aqui a gente está falando de investimento. Mas, assim, fazer o setup dá um trabalho. Você faz isso tudo. E aí depois começa a vir um negócio ruim, você fala, cara... Você quer matar. E aí você vira detrator. Aí uma coisa que o Nubank ensinou para todo mundo é que você ter fã e ter pouco detrator faz você ter 80 milhões de contas. Entendeu? E aí, então assim, cobertura com qualidade é um desafio, né? Isso é uma coisa que vai aumentando. Mas legal que tem essas alternativas para se, enfim, resolver e tudo mais. E aí, como é que assim, qual que é a sua expectativa com o Open agora? Porque, assim, qual que é a minha sensação? Os clientes vão dar o consentimento direto das instituições financeiras. Parte de algumas instituições são voluntárias. E aí, talvez o desafio da cobertura se mantenha. Mas, ao mesmo tempo, a jornada para o compartilhamento ainda é penosa. Então, se você pegar um cara que é o polvo, né? Tá cheio de contas, cheio de lugares diferentes para ser consolidado, esse cara vai ter um esforço razoável ainda, enfim. Tem um desafio também de experiência para essa coleta ali, né? Sim, tem. E, assim, ainda vai demorar um pouco, né? Como eu falei, é um processo, mas hoje, quando a gente olha, né, a maturidade do mercado, a gente se anima, mas a gente só não se anima num prazo curtíssimo, né? Então, exatamente porque tem tanto os desafios técnicos da consistência, né, como os de adoção. Mas algumas coisas, alguns silver linings aí que eu acho que são importantes, né? E como você falou, tem um cara que é o polvo que tem tudo, né? E aí acontece parecido com aquele case do advisor que eu te falei aqui, né? Que quando a instituição integrada acaba recebendo mais. Esse cara, eventualmente, se tem uma instituição que funciona, ele vai começar a mandar as coisas para lá. Eu até escrevi hoje num artigo assim, a gente está saindo do mote da fase 2, que era ganhe crédito, para o mote do ganhe dinheiro. Sim. Esse ganhe dinheiro movimenta a pessoa, né? Então a chance dela, olha, vou te ajudar a ganhar dinheiro desse formato. E é melhor você talvez ir para essa instituição, para aquela, porque está conectada. Sim. Isso vai gerar portabilidade, né? O cara quer ter DARF automático, o cara quer ter otimização de imposto. Eu estou, né, chegando no mercado onde as coisas são construídas aí, eu quero ter o melhor produto lá. Cara, eu vou para o cara que está me dando integração, porque no final do dia eu não quero ter que puxar o meu extrato de um CRA que eu comprei na instituição XPTO e ter que subir isso todo mês para eu fazer uma apuração. Eu quero pôr no meu celular ali, aquele negócio está pronto, entendeu? Então, e à medida que eu acho que as instituições enxergam isso, desse negócio da experiência, eu acho que começa a ter uma corrida para melhorar. Uhum. Né? Então, assim, no final do dia é uma questão de incentivos. Né? Eu acho que aquela mentalidade do tipo, eu vou abrir meus dados e vou perder, eu acho que é muito pelo contrário. Eu vou abrir meus dados, fazer uma integração boa aqui, e eu vou ganhar e vou sair na frente. Né? Que de novo, quem entrega uma experiência melhor antes, consegue surfar uma onda aí melhor do que o cara que vai entregar isso lá no final. Entendeu? Em escopo de dados, o que está entrando agora, ele é abrangente o suficiente? Fica alguma coisa de fora?
pensando no que vocês já olham hoje nessa cotização. Porque, assim, igual os desafios que você falou, na fase 2 a gente ainda tem de qualidade. Melhorou muita coisa, mas ainda tem algumas coisas de qualidade, assim. Às vezes, eu estava perguntando esses dias, né, falando com a pessoa de uma instituição, me conta na prática o que vem estranho. Então, às vezes, vem um valor vazio. Aí você não sabe por que está vazio. Aí chega um valor em determinado momento que tem gente que consegue comparar com o cliente e ver que o negócio não estava batendo. E aí você fala assim, pô, se esse número que parecia normal, assim, pegar o vazio, você ignora ele. Agora, você pegar o número que veio errado, aí ferrou. É que nem fake news isso. O problema é a verossimilhança. Não tipo é assim, quando o negócio parece que tá certo, mas não tá. Exato, assim, mudou só um pouquinho. Aí você fala, cara, aí passa despercebido, assim. Passa. Então, assim, a gente não tá... Nós somos uma fintech, nós não temos chapéu regulatório, tá? Então, apesar da gente participar de grupos de trabalho via BFintechs ali, né? De investimento para ajudar com a padronização e pegar um pouco dos nossos aprendizados, a gente ainda não bebe desse, né? Desses dados diretamente, né? Sim. E a gente não está fazendo isso porque tem alguns custos para fazer isso. Acho que o caminho, né? Até no papo, olhar com o pessoal do Banco Central, o caminho é você virar eventualmente uma iniciadora, uma ETP e tal, enfim. Ou eventualmente fazer uma parceria com alguém, né? Então, assim, a gente está ajudando, mas a gente ainda está esperando para realmente mergulhar, porque a gente sabe que vai demorar um pouco esse negócio. Era mais para entender, assim, se vocês veem, por exemplo, do jeito que está vindo a fase 4, o de cá estiver funcionando redondo, eu acho que esse escopo aqui já está suficiente. Ou falta determinado tipo de produto, não sei. Sim, eu acho que o escopo vai ter que crescer um pouco, porque, de novo, a gente tem centenas de milhares de produtos. Mas eu acho que é importante ter começado com o escopo menor. Porque, assim, de novo, cara, o tamanho do problema, né? Então, você ataca as coisas, né, mais comuns, eventualmente ali os bancários, alguma coisa, enfim, vai atacando isso e conforme isso vai ficando redondo, é mais fácil você ir aumentando o escopo do que você querer fazer um escopo gigante, né? É o mesmo problema dos features lá que a gente falou no começo do papo aqui, né? Você coloca um monte de coisa, cara, vai atacando, vai aumentando o escopo, porque aí vai ficando mais fácil, porque tem uma curva de aprendizado aí bastante grande e importante, que até acho que a parte de investimentos já está, né, bebendo um pouco, né, disso das outras fases, né, que são coisas comuns ali, né, mas tem coisa que, enfim, você só vai aprender fazendo ali. Então, mas de novo, né, eu acho que é importante existir isso, é importante estar indo na direção que está indo e aí, né, para esse negócio dar certo, vai ter que ter consistência, vai demorar mas vai dar, entendeu? A gente tá otimista aí nesse. E me conta um pouco, se tem o que você está pensando no roadmap, o que você pode contar. Eu sei que vocês também são super ativos, produzem muito conteúdo, enfim, são bem ativos assim dentro do setor de investimento também. O que vocês podem revelar aí dos próximos passos aí do Gorila? Legal. Eu acho que assim, o nosso foco... E aí, você não me falou até agora do porquê do nome, né? O nome. O nome Gorila é porque, primeiro, o gorila ele é um primata muito forte, só que ele é herbívoro. Né? Então, o nosso intuito não é chegar aqui, né, e comer ninguém. Né? E segundo, ele é o primata com o maior senso de comunidade. Né? E quando a gente pensa nesse mundo open, nesse mundo de integração, né, a gente realmente enxerga que é possível você criar valor, né, na rede. E não só verticalizando e falando. Né? Então, a gente enxerga muito valor que pode ser criado para quem, né, vai se conectando. Então, tem muito a ver com esse mundo open, tem muito a ver, né, em criar comunidade. Então, assim, esse foi E aí, nos arquétipos lá, meio que casava. Então, e a gente conseguiu o gorila.com.br. Porra, animal. Que foi uma saga, mas a gente conseguiu. Bater no NPI, bater ali tudo. Nossa, cara, fomos comprar de um
de um padre lá no sul, enfim. Caraca! É história, meu. É uma saga ali de uns 8 meses indo atrás do cara. Mas a gente conseguiu. Boa, a gente tá chegando ao final aqui. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer pro pessoal, é o seguinte. Nada a ver com o trabalho, para você dividir alguma coisa da tua vida pessoal aí que te deixou feliz nos últimos tempos, assim. Já me contaram de tudo aqui, de família, rever alguém que não tinha tempo, voltou a tocar guitarra, vale qualquer assunto. Legal. Não, acho que é família. Eu tenho 3 filhos, né? Então, eu empreendo, né? Empreendo em casa também, porque cada filho é uma empresa ali. E eu acho que é isso, a conexão com família, né? Enfim, hoje eu tenho 42 anos, eu acho que você vai vendo o tempo passar, você vai ficando mais maduro, você vai dando muita importância, né, para esses momentos com os filhos. Eu acho que isso ajuda também a criar resiliência, né, enfim, para você enfrentar esse mundo dinâmico aí e de muita incerteza, né? Porque eu acho que o que traz ansiedade para todo mundo é a incerteza. Então, ter uma família, ter filho, né, tirar a cabeça e colocar ali, putz, assim, acho que hoje para mim é uma das coisas mais importantes. Boa, cara. Queria te agradecer pelo papo aqui, Guilherme. Foi sensacional. Obrigado você pelo tempo. Tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. E vou deixar o espaço, se quiser deixar alguma mensagem final, uma recomendação, o jabá tá de graça, vou deixar os links aí, fica à vontade. Tamo aí, acho que instituição financeira, a gente está aí para ajudar todo mundo e estamos realmente focados, né, nessa missão do Gorilla Core, que é ajudar as instituições a levarem essas experiências para os clientes. E estamos, como a gente fala, como a gente senta com todo mundo, cara, é kimono aberto. A gente, né, traz todos os nossos aprendizados, tudo para a mesa. Então, mesmo que a gente não faça negócio, sempre tem uma troca muito rica que eu acho que os dois lados saem ganhando. Então, Gorilla, tamo aí. Boa, boa. Pessoal, obrigado por acompanhar. Esse foi mais um episódio aqui da Let's Open. Não deixe de se inscrever no YouTube, compartilha aí no grupo da empresa. Tenho certeza que tem muita gente interessada aí na fase 4. É um assunto aí que está super em alta. Continue apoiando a gente. Sigam, tem vários outros programas. Tem o Let's Women, tem o Let's Crypto, SOS Bacen já estreou. Então tem várias... Enfim, tem muito conteúdo para acompanhar na Let's Media. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.